O Deus Todo-Poderoso é parceiro do gaúcho. Quando a força no braço, já não aguenta o repuxo. Cedo, na hora do chimarrão, o peão tira o chapéu pra fazer sua oração, pedindo que Deus lhe ajude a aguentar a lida bruta. Depois monta e vai pro campo, levando Deus na garupa. O Deus Todo-Poderoso é parceiro do gaúcho. Quando a força no braço já não aguenta o repuxo, é Deus quem sustenta o índio todos os momentos da lida, amigo que o acompanha até depois desta vida. Bom dia! Está começando mais um programa Devocional Maná do Sul e hoje é um dia especial, sexta-feira. Sexta-feira sempre tem um gostinho especial e encerramento de semana, tá começando aí o final de semana já hoje. Então é tudo de bom sexta-feira, né? Para quem trabalha, quem não trabalha no sábado. Quem trabalha no sábado, aí a sexta-feira tem um gostinho diferente, mas não tão especial aí como aqueles que encerram hoje, só voltam segunda-feira. Mas para quem trabalha no sábado aí, não é? E quem trabalha no domingo também, que Deus abençoe essa sexta-feira e que possamos pelo menos encerrar a semana de dias úteis, né? Com a bênção, com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Está começando então o nosso programa devocional Maná do Sul, que tem o propósito de trazer aí a meditação diária, o nosso devocional com o Senhor. E a nossa estrutura aqui é bem simples: louvor, palavra e oração. E nós vamos, a partir de agora, ir direto aí o nosso louvor. Daqui a pouquinho estamos de volta para falar aí sobre a palavra, sobre o estudo bíblico que nós estamos trabalhando essa semana. Sinais dos últimos dias, sinais dos tempos do fim. E eu tenho certeza que hoje vai ser muito especial, porque nós falamos de modo geral, durante esses 4 dias que passaram, nós falamos de modo geral como é que seriam os sinais dos tempos no mundo, nas pessoas. E hoje nós vamos falar exclusivamente sobre os sinais dos últimos dias da igreja. Forte, hein? Vamos ouvir o louvor, daqui a pouquinho estamos de volta. Yo te seguiré por el camino, yo te amaré con el corazón, tal cual un niño. Yo voy a adorarte con mi sincero amor, con la fuerza de mi alma, con este canto. Tócame,
tócame, sáname. Necesito de un milagro, Jesús, que solamente tú puedes hacer. Hoy como ayer, más fuerte este querer. A cada amanecer, con tu gracia y poder, oh, tócame, sáname. Necesito de un milagro, Jesús, que solamente tú puedes hacer. Yo te seguiré por el camino, yo te amaré con el corazón, tal cual un niño. Yo voy a adorarte con mi sincero amor, con la fuerza de mi alma, con este canto. Tócame, sáname, tócame, sáname. Necesito de un milagro, Jesús, que solamente tú puedes hacer. Hoy es como ayer, más fuerte este querer. A cada amanecer, con tu gracia y poder, oh, tócame, sáname. Necesito de un milagro, Jesús, que solamente tú puedes hacer. Tá aí, estamos de volta com o nosso programa Devocional Maná do Sul. E hoje uma meditação bem legal, bem importante, sobre os sinais do fim dos tempos dentro da igreja. Qual é o raio-x, né, da igreja dos últimos dias. E você aí, se segure na cadeira aí, porque hoje a coisa vai ser séria, né? Hoje nós vamos estar analisando os crentes dos últimos dias, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Acabamos de ouvir aí um belo louvor, cantor Marcos Davi, Sáname, né? Um louvor espanhol, e lindo, lindo, né? Sáname significa cura-me, né? Então, tá aí, fica a dica, cantor Marcos Davi. Bem, vamos então para o nosso estudo bíblico, a nossa meditação no dia de hoje. E nós temos visto aqui que durante essa semana nós estudamos aí algumas características, né? Falamos aí sobre algumas coisas que é sinais das gerações, sinais dos homens, sinais da sociedade. E nós vimos aí, né, que nesse bloco
nós vimos que o conhecimento ia se multiplicar, né? Então lá, segunda-feira, nós vimos que um dos sinais é que o conhecimento ia se multiplicar. Não só o conhecimento, não só a ciência, né, tecnológica, secular, acadêmica, mas a ciência das coisas de Deus estaria mais disponível, nós teríamos mais acesso ao conhecimento das coisas de Deus. E a Bíblia revela que isso desencadearia, né, uma busca forte pelas coisas de Deus. Tá? E só que, ao mesmo tempo, os homens buscariam as coisas de Deus, mas não entenderiam. Então a Bíblia diz, olha, nos últimos dias o conhecimento vai se multiplicar e uma busca tremenda, os homens vão ter sede e fome das coisas de Deus. Mas, ao mesmo tempo, não vão entender. A maioria não vai entender. Por quê? Por causa da iniquidade e a dureza de coração. Então a Bíblia deixa bem claro que os ímpios e aqueles que são duros de coração não vão entender. Somente os sábios, só os crentes, aqueles que têm um coração sensível às coisas de Deus. Né? E também, né, nós vimos durante essa semana que outro sinal que ia acontecer seria a multiplicação do engano. Então Deus permitiria, como juízo à iniquidade, à dureza de coração, né, Deus ia permitir o engano. E esse engano, né, seria para que aqueles duros de coração, os iníquos, provassem da sua própria iniquidade e da sua própria perversidade. Né? Deus abriria as portas do engano para ele se enganar, então. Né? E nós vimos que os enganos estarão, né, debaixo de profetas e falsos cristos que vão fazer falsos prodígios, falsos milagres. Essas coisas milagrosas, aparentes, é que vai chamar a atenção do coração incrédulo. Né? Mas, em relação à igreja, né? Nós queremos falar agora, tá, nós vimos aí como é que vai ficar, de modo geral, aí, os homens, né? Essa última geração. Tá, mas e os crentes e a igreja? Como é que vai ser a igreja? A Bíblia fala como que vai ser essa igreja dos tempos do fim? É isso que nós vamos ver agora, a partir de agora, né? Vamos conhecer aí, né, o estado espiritual da igreja dos últimos dias. Vamos lá? Bem, então vamos começar então a ver as características da igreja do fim dos tempos. Na verdade, tem várias outras características, mas eu reuni aqui algumas principais e eu acredito aí que muitas das outras características estão ramificam dessas características. Mas vamos começar pela primeira, né? Jesus olhou para o fim e fez uma pergunta, né? Ele disse: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ele faz essa pergunta, né? Quando ele voltar de novo na sua segunda vinda, ele vai encontrar fé na terra? Pergunta intrigante, né? Mas por que ele lançou essa pergunta, né? Sem resposta? Vai ter fé ou não vai? Né? E essa pergunta está registrada em Lucas capítulo 18, versículo 8. E qual é qual é o diálogo que está se desenvolvendo ali, né? O que estava acontecendo naquele exato momento ali? A Bíblia diz que Jesus estava contando uma parábola sobre oração. Jesus estava ensinando sobre oração. Né? E ele cita, né, o juiz iníquo. Ele cita a parábola do juiz iníquo e fala sobre aquela mulher, né, que estava clamando por justiça, mas aquele juiz não tinha
sensibilidade nenhuma com a dor do próximo, ainda mais com aquela mulher, né? Então ele desprezava ela e desprezava a dor dela, ele era cruel, né? Mas na parábola de Jesus, ele conta que ela incomodou tanto esse juiz, para ele fazer justiça para ela, que ele encheu os tubos com ela e disse: eu vou atender essa mulher, porque senão ela não vai me dar paz. Eu vou ter que fazer justiça para ela. E ele fez justiça e atendeu a mulher. E Jesus, ele disse: olha, se os homens sendo cruéis, né, eles fazem justiça pela perseverança, imagine Deus que está no céu não vai atender aqueles que estiverem pedindo para ele constantemente, né? E aí sim, quando ele concluiu essa parábola, ele disse: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Se Jesus, no contexto que ele estava usando essa parábola, ele estava falando sobre oração, né? E daqui a pouco ele larga essa pérola, né? Qual é a conclusão? O que ele está falando? Né? Então, ele está justamente falando sobre a fé está muito ligada à oração. Quando o crente tem fé, ele busca. O crente, através da fé e da oração, ele demonstra que depende de Deus, ele demonstra que ele está buscando a Deus, ele tem uma vida de busca a Deus, que ele confia em Deus e que ele crê em Deus. A oração revela isso: dependência, busca, confiança e fé, né? Agora, quando o crente para de orar, isso significa que ele não depende de Deus, não busca. Se ele não está orando, é porque ele não está buscando, né? Ele não confia que Deus vai ouvir a oração dele e ele não crê. Então, o orar aqui está... como ele está falando sobre uma vida de oração, a parábola está falando sobre oração, ele está colocando a oração em xeque com a fé. E ele está colocando as duas juntas. A oração tem que ter fé e a fé faz o crente orar. Se não tem oração, não tem fé. Por isso que ele pergunta, né? Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então esse é um sinal da igreja dos últimos dias. Uma igreja que não vai ter fé, porque também não vai ter oração. Então os últimos dias estão marcados por uma igreja que não ora. E o que é uma igreja que não ora? Não é o templo lá, porque o templo com os bancos não oram. A igreja é a igreja viva, são as pessoas. As pessoas não vão orar, não vão ter uma vida de oração, né? E isso é um sinal claro da igreja dos últimos dias. Crentes que não oram, pastores que não oram, pregadores que não oram, professores, mestres que não oram. Mas é possível isso, mas a Bíblia está dizendo, né? Isso é um sinal dos últimos dias. As pessoas que não vão orar e automaticamente não vão ter fé. Aí fica essa pergunta, né? E você? Né? E eu? Nós temos uma vida de oração? Como é que é a tua vida de oração? Você ora? Ou ora só na igreja lá, quando alguém pega e diz, vamos orar, aí fecha os olhos e só ouve oração, né? Você tem uma vida de oração? Fica a pergunta aí, né? Não é fica a dica, fica a pergunta. Bem, o segundo sinal, o amor de muitos esfriaria, ou esfriará, né? Jesus disse em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso aqui é forte, hein? O amor esfriar, né? Jesus está dizendo, a iniquidade ela vai crescer tanto, a níveis tão alarmantes, que o desprezo pelas coisas de Deus, pelas coisas sagradas, pelas coisas santas, vai se espalhar aí para todo mundo, inclusive dentro da igreja, né? Então,
O desprezo, a iniquidade é desprezo à palavra, desprezo à oração. O crente começa a ficar iníquo, ímpio, né? Falta de piedade quando ele para de orar, para de ler a Bíblia, para de se consagrar. Aí a iniquidade, né? A impiedade começa a esfriar o seu amor. E quando esfria o amor, esfria tudo, né? Porque Deus é amor. Se esfriar o amor, esfriou Deus. Não tem mais Deus nesse coração, nessa carcaça, né? A Bíblia se resume em amor. Deus é amor, a Bíblia se resume em amor. Jesus resumiu os mandamentos em amor, né? Ele disse, ó, a lei e os profetas está aqui, ó, ama a Deus e o próximo, né? Então, o centro das Escrituras é o amor. Se esfria o amor, não sobra mais nada. Então, né, o esfriamento espiritual, ele não começa quando a pessoa sai da igreja. Ele começa quando o amor de Deus se esfria, começa a morrer dentro do crente, dentro da igreja. E a Bíblia diz que o amor de muitos vai se esfriar dentro da igreja. Terceiro sinal: farão de vós negócio. Pedro avisa em 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3, né, que viriam falsos mestres, falsos doutores, né, falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, que incluiriam, né, heresias escondidas para explorar o povo financeiramente. Já pensou que negócio, hein? Os líderes dos últimos dias, falsos líderes, falsos profetas, fariam da igreja a exploração do povo por avareza, por amor ao dinheiro, né? Ou seja, iam transformar o evangelho em negócio. Isso aí o apóstolo Pedro já anunciou lá atrás. Olha, eles farão de vocês negócio. E o que é fazer da igreja negócio? Vender produto, né? Então, a igreja será um mercado, né? Ela será organizada assim, ó, o apóstolo Pedro está dizendo assim, ó, vai ser que nem uma empresa. Vai ter funcionário, vai ter meta para bater, né? Vai ter preço nas coisas, né? E o povo vai ser tratado como consumidor, né? Vai ter os funcionários empregados como uma empresa. E o objetivo final vai ser fazer dinheiro, lucro. Isso é gravíssimo. Mas o apóstolo Pedro já falou. E o que o apóstolo Pedro falou? Por causa destes homens, desses falsos profetas, esses falsos pastores que vão fazer do evangelho negócio de dinheiro, eles vão fazer com que o caminho da verdade, que é o evangelho, seja blasfemado pelos homens, seja difamado e abandonado. Por causa destes homens que vão fazer a igreja negócio, eles vão fazer que o caminho da fé seja desprezado e abandonado pelos demais homens. Coisa seríssima isso, né? E a Bíblia diz que ai desses que vão fazer os pequeninos tropeçar por causa deles. Ai deles, porque o juízo deles vai ser terrível, né? E, para terminar, né, a quarta característica da igreja dos últimos dias, vou deixar aqui só 4 características, né? Eu escolhi 4, mas a quarta característica que eu quero deixar aqui sobre a igreja está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3, né? Falando aí sobre
o estado da igreja, o estado espiritual da igreja, a mornidão espiritual da última igreja, né? E olha o que diz, né? Olha o que diz aqui, né? Um dos sinais, Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 18, diz que a igreja dos últimos dias vai ser morna. Morna. A igreja de Laodiceia representa a última igreja. E Jesus disse que ela é uma igreja morna. E por ela ser morna, ele estava a ponto de vomitar ela da boca dele, né? Nós sabemos que o ideal é que seja ou quente ou frio, né? E Jesus disse, tu não é nem quente nem frio, é morno. E porque tu é morno, tu a ponto de te vomitar da minha boca. Porque quando a água é geladinha, dá vontade de tomar, né? E quente também, um chazinho, né? Agora a morna ela provoca ânsia, né? Náusea. E Jesus está falando que nos últimos tempos, os crentes, muitos crentes, eles serão crentes mornos. Eles não serão nem quente, nem frio, né? Então, isso demonstra que eles vão ser assim, ó, medianos, medíocres, né? Sem fervor, sem fogo, né? Sem presença de Deus. E por que eles serão assim? Porque eles vão estar num nível confortável, eles não vão ser perseguidos, né? Eles vão ter casa, vão ter comida, vão ter conforto, vão ter carro para ir na igreja, vai ser pertinho, né? A igreja vai estar lá com banco estufado, ar-condicionado, luz. É tipo um recreio, uma sociedade. Não tem nada faltando, tá tudo certinho, né? Só que tem uma coisa nessa igreja: Deus não está lá dentro, Deus está pro lado de fora. Porque na igreja de Laodiceia, Jesus está à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, né? Vou participar de um jantar com ele. Ou seja, essa igreja tem tudo, só não tem Jesus. Jesus está pro lado de fora. Ele não tem acesso, né? Essa igreja que um dos sinais que ela declara é que, ó, eu estou bem confortável, eu não tenho falta de nada, né? A igreja, o estado espiritual da igreja. É aquele crente que tu pergunta para ele aí como é que tá. E, não, tô bem, tudo certinho na igreja. Tô indo, dou meu dízimo, dou minha oferta, tô bem legal. Ou seja, ele não precisa de nada, tá tudo bem, né? Então, esse é o estado espiritual. Só que assim, ó, não ganha ninguém para Jesus, não discipula ninguém, não levou ninguém para o batismo. Passou aí 1, 2 anos, 3 anos, ele não acha um nome, ela não acha nenhum nome que foi evangelizado por si. Não tem nenhuma pessoa que ela levou até o batismo, que ele levou até o batismo, que ele ganhou. Não se lembra. Mas ele está ali, como crente nominal, dando o seu dízimo, dando a sua oferta, cantando no seu coral, né? Dirigindo o culto, pregando, ensinando, só que não ganha ninguém, não tem fogo na sua vida, não tem aquele amor, aquele desejo ardente por Deus, pela obra e pelas almas. E perguntar para ele, ele vai dizer que tá tudo bem, né? Tá aí 4 sinais da igreja. Hoje nós falamos sobre sinais da igreja dos últimos dias previstos na Bíblia. Eu aqui falei todos os versículos de onde eu tirei esses sinais. Que sirva de exortação para nós, que nós possamos estar com os nossos olhos bem abertos para não ser participantes de nenhuma destas coisas. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai,
nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. E te agradecemos, Senhor, por essa semana que tu nos deste, uma semana de vitória, Senhor, por essa noite que passou, por esta sexta-feira, Senhor, que tu nos deste para vencer, Senhor, para prosperar, Pai, para glorificar o teu santo nome. Por isso, Senhor, dá ordem ao nosso respeito, a respeito das nossas famílias, Senhor, dos nossos negócios, nossos empregos, Pai. Nos abençoa, nos faz prosperar e glorifica o teu santo nome através de nós, através da tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe, uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana também, né? Sábado e domingo abençoado. Esse final de semana nós vamos estar de retiro de homens ali na cidade de Torres, no litoral. Então orem por nós aí, que eu tenho certeza que Deus vai falar e vai fazer grandes coisas nesse retiro de homens que começa hoje e vai aí até domingo. Deus abençoe, se Deus quiser. Até segunda. Tchau!